Fala pessoal, Matheus aqui. Hoje eu vou te explicar de forma bem simples e prática o porquê os fundos imobiliários estão caindo e quando os fundos imobiliários voltam a subir. E eu já vou começar com informações que eu acredito que a maioria já saiba. Os fundos estão caindo porque a inflação está subindo e a taxa Selic também. E quando os fundos imobiliários voltam a subir? Justamente quando a inflação e a taxa Selic começarem a cair. E essa informação é muito importante para você ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Perceba que nesse gráfico, quando a taxa Selic está caindo, os fundos imobiliários estão subindo. Quando a taxa Selic está subindo, os fundos imobiliários, ao menos os de tijolo, principalmente os de tijolo, eles estão caindo com uma tendência de ficar andando de lado. E por que é importante você saber disso? Porque o mercado não espera o fato acontecer. Se houver uma estimativa, uma expectativa de queda na taxa Selic, queda na inflação, o mercado já começa a se antecipar. Ao menos ele sempre gosta de se antecipar. Olha só aqui, eu vou marcar bem aqui. Perceba que os fundos imobiliários estão subindo mesmo com a taxa Selic subindo. Porque o mercado esperava, tinha uma expectativa de uma taxa Selic menor no futuro. E foi o que aconteceu. Aqui mais na frente, a mesma coisa. Olha só, os fundos imobiliários aqui, eles estavam subindo quando a taxa Selic ainda estava lateralizada e só depois ela começou a cair. Então o mercado sempre gosta de fazer essa antecipação. Neste vídeo então eu vou te mostrar até quando a taxa Selic vai subir, até quando a inflação vai subir. Vamos começar olhando o histórico da inflação. No caso estou olhando do IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Perceba, eu vou começar pegando de 2021, porque foi quando a inflação explodiu aqui no Brasil, Teve um acumulado no ano de 10,06%. 2022 caiu para 5,78%, 2023 4,62% e até o momento de 2024 4,42%. Matheus, eu estou percebendo que o acumulado na inflação está caindo. Beleza, está caindo, mas recentemente a inflação tem ganhado força aqui no Brasil. Olha só, 0,12 no mês, 0,23, 0,26, 0,24. Em dezembro subiu para 0,56. Aí começou a vir mais forte, 0,42, 0,83. Aqui caiu um pouquinho, beleza, mas em abril voltou mais forte, 0,38, 0,46, 0,38, 0,44. E em outubro, se a gente olha a prévia, ficou em 0,54%. Ou seja, uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 4,47%. Matheus, não é muito 4,47%, beleza. Mas a meta desse ano, o teto desse ano, pelo menos que foi estabelecido, foi de 4,5%. E em julho de 2024, a inflação bateu esse teto. Beleza, depois ela começou a cair, mas perceba, veio caindo e agora ela está subindo. Se a gente olha aqui, em março, ela chegou num acumulado de 3,93%. Foi subindo, bateu na meta aqui em julho, que foi o que eu acabei de mostrar, caiu em agosto, voltou a subir em setembro e pela prévia vai subir novamente agora em outubro. E com esse aumento na inflação, o que o Banco Central faz? Ele eleva a taxa de juros. Um tempo atrás chegou a ficar 2%, chegou a ficar 13,75%. Aí o Banco Central começou a reduzir. Foi para 12%, foi para 11%, foi para 10,50%. E na última reunião subiu para 10,75%. Então temos uma inflação cada vez maior em uma taxa Selic maior justamente para controlar a inflação. Porque o que é a inflação? A inflação nada mais do que o aumento dos preços de bens e serviços. Você vê, por exemplo, gasolina aumentando, energia aumentando, supermercado aumentando. Isso vai impactar na inflação. Então, se a gente tem uma inflação maior, quer dizer que, de forma generalizada, o preço dos serviços e dos produtos está aumentando. Já a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. É como se fosse uma taxa-mãe. Ela é a base de todas as outras taxas e também é um mecanismo que o Banco Central utiliza para conter o aumento da inflação. Mas beleza, vamos ver aqui. O que influencia na inflação? Você sabendo disso, você vai entender até quando a inflação vai subir. Porque se a inflação subir, a taxa Selic também vai subir. Isso vai impactar os fundos imobiliários que tendem a cair. Agora, se a inflação der uma trégua, começar a diminuir, a taxa Selic vai cair e os fundos imobiliários vão começar a valorizar. Vamos começar aqui pelo que influencia a inflação. A gente tem todos esses itens. Maior emissão de papel moeda, deixa eu mudar aqui. A gente tem maior emissão de papel moeda,
temos o aumento dos custos de produção, o desequilíbrio entre oferta e demanda, taxa de juros norte-americanos que, querendo ou não, acaba influenciando a nossa taxa, e dívida pública, que influencia tudo isso agora que eu vou te mostrar. Vamos ver de um por um. Maior emissão de papel moeda, ou seja, é quando o Banco Central está imprimindo mais dinheiro, e quanto mais de uma coisa no mercado, menos ele vale. Por isso que o ouro é tão caro, por isso que joia é tão caro, porque quanto menos no mercado, mais valioso é aquele produto. Então, quanto mais o banco emite de novas cédulas, de mais moedas, esse dinheiro ele acaba perdendo um pouco de valor. Logo, a gente tem a sensação de produtos aumentando de preço, de serviços aumentando de preço, porque tem mais cédulas e moedas em circulação. E você vê que, ano a ano, o governo emite mais dinheiro, imprime mais dinheiro. Temos aqui, então, o papel moeda como uma parte que influencia a inflação. Outra questão, aumento dos custos de produção. Vou dar um exemplo. Se você aumenta o salário do seu funcionário, você está aumentando o custo de produção. Se a energia aumenta, se a gasolina aumenta, se o diesel aumenta, você está aumentando o seu custo de produção. Outra questão também, a alta no preço dos insumos, que influencia bastante. Por exemplo, a gente tem muito insumo, muita commodity ligada ao dólar. Então, se o dólar aumenta, o custo de produção de determinados equipamentos, produtos, enfim, eles acabam aumentando. E aquele empresário não vai segurar isso. O que ele faz? Ele repassa esse aumento para o consumidor final. Para você, para mim. E coisas mais caras significa o quê? Inflação maior. Beleza, então aqui você já viu emissão de papel moeda e aumento nos custos de produção. Outro fato influenciador na inflação, desequilíbrio entre oferta e demanda. Aqui eu vou focar quando a demanda é maior do que a oferta. Tem muita gente querendo produto e tem pouco produto no mercado. Aquele produto ele tende a se valorizar, por isso que ele aumenta de preço. E isso acaba impactando a inflação. No dia a dia, você pode não perceber tanto, mas você vai perceber muito isso em momentos de crise. Vou dar um exemplo. Teve aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul. O que foi impactado? Produção de arroz, por exemplo. Então, teve menos arroz em circulação, ou seja, pouca oferta e muita demanda, e isso aumentou o preço do arroz. Então, essa questão aqui é uma questão de economia, sempre vai existir. Uma hora ou outra, uma coisa ou outra, a demanda vai ser maior do que a oferta. Outra questão, taxa de juros norte-americanos. Porque pensa comigo, se o juros norte-americano está lá 3,5%, 5%, 5, alguma coisa por cento, o pessoal vai querer o quê? Investir lá pagando 5,5% ou aqui pagando 5,5%. Como nos Estados Unidos tem o dólar, que é uma moeda mais forte, a economia mais consolidada, os investidores vão querer investir nos Estados Unidos. Então, a nossa taxa sempre tem que dar um prêmio de risco, um valor a mais para atrair novos investidores. Então, querendo ou não, quando a taxa de juros norte-americanos está maior, quer dizer que a gente também tem que subir a nossa taxa de juros. Vamos ver aqui então. Vou começar olhando o aumento nos custos de produção. Olha só o dólar. O dólar no último ano saiu de R$ 5,01, subiu aproximadamente 13%, quase 14%, e hoje está em 5,71. Ou seja, teve aumento nos custos de produção. Logo, as coisas aqui no Brasil ficam mais caras. Questão de oferta e demanda já expliquei, bem comum também. Taxa de juros norte-americano. Os juros nos Estados Unidos começaram a cair. Estados Unidos cortam juros pela primeira vez em 4 anos. Chegou a 5,50, depois caiu um pouco. E o Fed prevê mais 2 cortes de 0,25% nos juros dos Estados Unidos este ano. Então, nesse caso, vamos lá. Papel moeda foi impresso mais, então impactou a inflação. Aumento nos custos de produção. Teve alta nos insumos? Teve alta do dólar? Sim, então beleza, impactou a inflação. Desequilíbrio entre oferta e demanda sempre vai acontecer em um produto ou outro. Taxa de juros norte-americano. Pode ver que começou a cair. Então, o prêmio de risco aqui no Brasil poderia começar a diminuir também. Mas temos que ver a questão da dívida pública. E essa questão aqui, a dívida pública, na minha opinião, é o que vem impactando muito no aumento da inflação. Porque o risco fiscal no país aumenta. Olha só, se a gente olha ano a ano, não importa o governo. Todo governo sempre está aumentando a dívida pública. É só você ver aí no gráfico. Em junho, a dívida pública já batia 7 trilhões de reais. Cara, é muito dinheiro. Só para você ter ideia, hoje a dívida pública corresponde
a 78,6% do PIB. E de acordo com algumas estimativas, olha só, entrei aqui no site do Senado, dívida pública chegará a 80% do PIB em 2024 e continuará crescendo, diz IFI. Mateus, o que é IFI? Instituição Fiscal Independente do Senado. Mas a presidência da República fala que terminará em 76,6%. Vamos dar uma olhada. De qualquer forma, o governo está gastando demais. De acordo com as expectativas do próprio IFI, em 2025, a dívida pública vai atingir 82,2% do PIB, em 2026, 84,1% do PIB. Agora pensa comigo, um país muito endividado não é mais arriscado? Se é mais arriscado, quer dizer que se ele precisar de algum empréstimo, o juro é maior, porque o risco fiscal é maior e, querendo ou não, isso acaba impactando a nossa inflação. Então, tudo isso que está acontecendo vem impactando a inflação. E como é que funciona a taxa Selic? Já falei rapidamente, mas vamos reprisar. Ela é a mãe de todas as outras taxas, então ela influencia, por exemplo, taxa de financiamento, juros de cartão de crédito, juros lá no Tesouro Selic. Ela também é um mecanismo para controlar a inflação. Então, a taxa Selic sobe quando a inflação sobe. E o contrário também é verdadeiro. A taxa Selic cai quando a inflação cai. E o que acontece com os fundos imobiliários? Quando a taxa Selic sobe, a inflação sobe, os fundos de tijolo tendem a cair e a andar de lado, e é o que a gente está vendo acontecer. Já os fundos de papel, eles tendem a subir, mas a gente está vendo também alguns fundos imobiliários de papel cair. Isso porque fundo de papel mexe com dívida imobiliária, porque atrás de todo o CRI que o fundo imobiliário tem um devedor ali, e aquele devedor não consegue honrar sua dívida. Logo, ele fica inadimplente. Então, se você quer investir em fundos imobiliários de papel, ao menos em juro alto, taxa Selic alta, inflação alta, enfim, cuidado com inadimplências, porque isso pode acontecer. Então, apesar deles tenderem a subir ao menos as suas taxas, eles podem cair se houverem muitas inadimplências. Tá, Matheus? Entendi como que a inflação, como a taxa Selic influencia os fundos imobiliários. Agora, quando é que eles vão começar a cair? Vamos ver de acordo com a expectativa do mercado. Esse relatório é fresquinho, acabei de pegar. Ele é do dia 25 de outubro, que foi publicado hoje, dia 28 de outubro. O mercado está esperando uma inflação maior em 2024. Lembre-se do teto, 4,50. Então, o mercado está esperando uma inflação acima do teto de 4,55% em 2024. Com isso, o mercado está esperando um aumento na taxa Selic. Hoje, olha só, deixa eu te mostrar aqui, ó. Hoje, a taxa Selic está em 10,75% e o mercado prevê altas até 11,75%. Logo, taxa Selic maior quer dizer fundos imobiliários caindo, principalmente os de tijolo. Vamos ver 2025. A gente tem uma expectativa de inflação maior, só que menor do que 2024. Perceba aqui, ó, estão estimando terminar o ano em 4%. Já em 2024, 4,55%. É menor do que o ano anterior. Mas essa expectativa vem aumentando. Ó. Há 4 semanas era de 3,97%, depois 3,99% e agora 4%. Com isso, a expectativa da taxa Selic também é maior. O mercado esperava cair a taxa Selic em 2025 de 11,75% para 10,75%. Agora eles esperam terminar o ano de 2025 com a taxa Selic de 11,25%, ou seja, uma queda de apenas 0,50%. Para 2026, temos uma expectativa de inflação de 3,60% e uma taxa Selic em 9,50%. Perceba, a taxa Selic aqui ela está menor do que 2024 e está menor do que 2025. Então, acredito eu que metade ali de 2025 para comecinho ali de 2026, a inflação vai começar a cair. Com isso, a taxa Selic vai começar a cair. Logo, os fundos imobiliários de tijolo, eles tendem a se valorizar. Mas, claro, isso é apenas uma expectativa. Tem muita coisa que influencia isso. A gente tem, por exemplo, olha só, a dívida pública. O governo tem que começar a gastar menos. Se ele não gastar menos, isso vai impactar na nossa inflação, vai aumentar nosso risco fiscal. Se os Estados Unidos, por exemplo, resolverem aumentar os seus juros, vai impactar a nossa inflação. Se o Banco Central imprimir mais moeda, vai impactar a nossa inflação. Se o dólar continuar subindo, vai impactar a nossa inflação. Se houver alguma tragédia em algum lugar e a oferta for menor do que a demanda,
vai impactar a nossa inflação. Se alguém falar, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, a inflação vai cair, a taxa Selic vai cair, cara, essa pessoa está te enganando. Porque ninguém sabe. A gente tem uma expectativa. O Banco Central coloca aqui, é uma expectativa, porque tudo pode acontecer. Então, qual é o conselho? Aproveite boas oportunidades em fundo de tijolo, aproveite boas oportunidades em fundo de papel, aproveite o Tesouro Direto que está pagando muito bem, aproveite renda fixa que está pagando muito bem, aproveite ações, tem muita ação descontada. Se você gosta de criptomoeda, aproveite oportunidades também. Gosta de investir no exterior? Aproveite oportunidades também. Quando você tem uma carteira de investimento bem diversificada em várias classes de ativos, não importa se o mercado está estimando uma inflação maior ou uma inflação menor, uma taxa Selic maior ou uma taxa Selic menor, você sempre vai ser beneficiado com isso. Bem, fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.